Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre aquele projeto de lei. Eu já falei sobre isso, né, sobre o projeto de lei que foi apresentado lá pelos americanos lá nos Estados Unidos e que tem tudo para seguir adiante se o Trump ganhar as eleições, né, e que prevê, entre outras coisas, uma série de punições para o Brasil por questão de censura, da censura exacerbada do Alexandre de Moraes, né. Eu já detalhei o projeto de lei no vídeo que eu fiz no passado, só que tem um tema subjacente nessa história, né. Tem um estudo que foi levantado pelo pessoal aqui que é justamente o papel do governo americano no complexo industrial de censura do Brasil, né, ou seja, que eles estão colocando, e aqui que eu aponto para vocês que é um interesse dos políticos americanos, do próprio Elon Musk, né? Esse pessoal todo tá fazendo essa coisa, toda essa briga contra a censura no Brasil, com o interesse justamente de influir nas eleições americanas, né? Exatamente aquilo que eles queriam, né? Mostrar pro mundo o absurdo que é a censura aqui no Brasil e usar isso para impedir novas censuras lá nos Estados Unidos e lá na Europa. E estão usando aqui também, os deputados americanos também não são bobos, né? Estão querendo usar esse negócio, esse exemplo do Brasil como um exemplo negativo para a política americana. E eles estão trazendo aqui algumas informações sobre cooperação entre órgãos americanos e o Brasil. Mas tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Porque muita gente tá com a ideia de que foi os Estados Unidos que causou todo o problema no Brasil, os Estados Unidos que está por trás do Alexandre de Moraes. E eu não vejo dessa forma, não. Eu vou falar pra vocês por que disso daí. Há sim um interesse, um alinhamento de interesses entre a esquerda brasileira, entre a elite aristocrática socialista brasileira e a elite aristocrática socialista lá dos Estados Unidos. Certamente há um alinhamento de interesses. Mas daí a dizer que o problema foi causado a partir dos Estados Unidos, eu discordo. Isso ajuda o pessoal lá nos Estados Unidos. Eles estão tendo uma eleição agora, então beleza, né? Vamos tentar usar isso contra os democratas por lá. Eu também tô nesse lado. Quero que o Trump ganhe, acho que vai ser o melhor do Brasil, pro Brasil, né? Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ronaldo Dutra Vecchio, Novo Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que aconteceu, né? Os republicanos norte-americanos colocaram essa lei contra a censura do Alexandre de Moraes, que, entre outras coisas, ela busca barrar cooperação com entidades aliadas à censura do Alexandre de Moraes. Ou seja, a lei garante que nenhuma assistência poderá ser fornecida para benefício de qualquer entidade estrangeira se o secretário de Estado tiver informações confiáveis de que tal instituição se envolveu, facilitou ou promoveu, ou eminentemente se envolverá, ou facilitará, ou promoverá a censura de discurso legal online. Ou seja, o que está acontecendo no mundo todo, né? A esquerda, que é moribunda, que é essa elite aristocrática que está dominando o mundo, dominou o mundo nas últimas décadas, ela percebeu que perdeu o controle da narrativa. Ela tinha conseguido, com muita facilidade, um discurso único através da informação centralizada, através das grandes redes de comunicação, dominava todas elas, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, aqui no Brasil. Olha a BBC lá em Londres é impressionante, cara. Olha que o público lá na Inglaterra tem muitos conservadores lá, e a BBC fala socialismo o tempo todo. É a mesma situação aqui do Brasil, um país de maioria conservadora, mas a Globo só fala socialismo 24 horas por dia. Por quê? A questão toda é que eles sempre fizeram isso. Essa sempre foi a ideia do Gramsci, né? De dominar os meios de comunicação para empurrar o socialismo. O que está acontecendo agora é que a gente percebe. Antes, isso acontecia do mesmo jeito e a gente nem percebia. Porque para você perceber essa enxurrada de socialismo que está sendo jogada por essas televisões tradicionais e coisa e tal, você precisa ter o contraponto. Você precisa ter a ideia diferente daquela ideia que é apresentada pela televisão. E a maior parte de nós não tinha isso coisa de 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás. 2010, esse país era muito diferente. Por quê? Porque não se discutia política de forma aberta como se discute hoje, né? Foram justamente as redes sociais que permitiram surgir a discussão política desacoplada dos grandes meios de comunicação, todos eles dominados pela esquerda, que fizeram essa morte da esquerda. Por quê? Porque os argumentos da esquerda são merdas. São argumentos muito ruins, né? Só que enquanto você não tem um contraponto, você não tem um ponto de vista diferente, você cai naquele argumento. No momento que você percebe que você tem um argumento diferenciado, a coisa muda de figura. Então é isso que a gente vê, é isso que a esquerda, que a elite aristocrática socialista chama de desinformação. Por quê? Porque eles tinham uma campanha de propaganda e informação direcionada muito forte e perceberam que existem pessoas agora que estão minando essa capacidade que eles tinham de empurrar o lixo socialista para as pessoas, né? Então, o que eles estão fazendo aqui é justamente o que tem nesse estudo aqui, né, que foi o estudo colocado aqui o papel do governo americano no complexo industrial de censura do Brasil. Então repara como é que essa coisa toda fechou uma linha. Eu falei pra vocês, quando o Elon Musk começou a peitar o Alexandre de Moraes, o Elon Musk sempre seria melhor pra ele banir quem o Alexandre de Moraes pede pra banir e seguir em frente e continuar ganhando dinheiro dele aqui no Brasil, sempre seria melhor isso. Eu não tô dizendo que o Elon Musk seja uma má pessoa, ele é uma boa pessoa, mas ele toma decisões racionais, como todos nós tomamos decisões racionais, né? Você busca aquilo que é melhor pra você, é o princípio básico da praxeologia. Então, o mais certo pra ele seria obedecer o Alexandre de Moraes. Acho absurdo, mas eu vou obedecer aqui porque é melhor pra mim. Por que ele fez todo esse movimento contra o Alexandre de Moraes, ele peitou o Alexandre de Moraes e tudo isso? Porque era interesse dele usar o caso brasileiro para a política americana e europeia. E por que ele voltou atrás agora? Porque aparentemente ele já tem os insumos que ele precisava para isso. Faz todo o sentido do mundo esse tipo de mudança dele, né? E os deputados americanos que estão fazendo isso da mesma forma. Os deputados americanos não interessam no Brasil, eles não ganham voto no Brasil, ninguém no Brasil vota em deputado americano. Então, para eles, seria perder tempo ficar envolvendo com assuntos de um país estrangeiro. Para que eles fariam isso, né? A não ser que eles conseguissem atingir o eleitor americano com isso. Esse é justamente o ponto que eles estão fazendo aqui, né? Eles fizeram esse relatório todo aqui, aproveitando essa onda do X, da censura e coisa que realmente ficou muito feio. O Alexandre de Moraes botou os pés pelas mãos, fez uma lambança enorme com essa história do X. Ele já é um cara que já está fragilizado pela liberação lá das falas da Vaza Toga, que mostram que o nível de amadurecimento
ditadorismo, o nível de erro que ele fez na condução dessa história toda, né, muito pior do que um ditador. É um ditador burro, né? Porque o ditador burro, no final das contas, comete as atrocidades que o Alexandre de Moraes cometeu e se expôs dessa forma, né? Então, evidentemente, isso daqui são os americanos usando essa questão essa visão que ficou muito negativa lá nos Estados Unidos para o Alexandre de Moraes para favorecer eles eleitoralmente por lá, né? E aí o que eles falam? Que o que houve foi uma série de... aqui, ó, o que é o complexo industrial de censura no Brasil? Uma grande rede de ONGs, fact-checkers e atores estatais que aparentemente tomam dicas, têm treinamento e têm suporte americano de suporte de suas contrapartes americanas, né? Ao apoiar a censura no Brasil, o governo americano e seus subsidiários estão fazendo uma intervenção inapropriada num governo estrangeiro, né? Eles citam especificamente a questão da eleição de 2022, mas o que eles dizem da eleição de 2022 foi que os Estados Unidos teria feito um alerta de que não aceitaria um golpe aqui no Brasil, né? Esse tipo de coisa não é problema, porque nunca teve chance de golpe aqui no Brasil mesmo, então isso não é uma interferência, isso não faz diferença no final das contas, porque não teria golpe no Brasil de qualquer forma, né? Não havia apoio nem nas Forças Armadas brasileiras para golpe, então não haveria golpe de nenhum jeito. O golpe está sendo usado agora pelo Alexandre de Moraes para ele dar o golpe dele, né? Aí ele fala aqui sobre algumas entidades que estariam envolvidas nisso, o Atlantic Council, o Congresso, o Federal Bureau of Investigations, ou seja, o FBI, o NED, enfim, fala uma série de agências americanas aqui que estariam envolvidas nessa promoção de censura no Brasil, estariam ajudando o complexo industrial aqui no Brasil, né? E aí ele fala aqui sobre o DFR Lab, que é parte de pesquisa do Atlantic Council, fala de um monte de outras coisas aqui, mas claramente o que está havendo aqui é uma cooperação sim, mas uma cooperação que é fruto de um interesse comum, né? Tanto a esquerda aqui no Brasil, como a esquerda na Europa, como a esquerda nos Estados Unidos, como a esquerda em muitos lugares do mundo, está se sentindo abalada pela questão das redes sociais. Eles perderam o controle, né? Levaram décadas e décadas para montar todo o esquema do Gramsci lá, para ocupar as universidades, para ocupar os veículos de imprensa, para ocupar as celebridades da música e coisa e tal, para poder fazer lá, né? Para colocar as ideias do Gramsci funcionando e coisa e tal. E de repente, por causa de rede social, por causa de gente falando na internet, a gente perdeu isso tudo, né? Jogou fora tudo isso. É exatamente isso que aconteceu. E o pior, não tem como voltar atrás, né? Essa luta pela desinformação é uma luta meio patética desse pessoal de esquerda no mundo todo, querendo retomar o poder, né? E não conseguindo. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é o que está acontecendo aqui no Brasil, é o que aconteceu na Argentina e em tantos outros países. No final das contas, esse pessoal está no desespero fazendo alguma coisa. Então é muito importante ler isso daqui da forma correta. O interesse desses documentos todos é justamente que isso ajude na política americana, e eu acho extremamente importante isso. Isso ajuda o Trump, isso prejudica a Kamala Harris, então tô achando ótimo tudo isso. Mas é importante ter em conta que algumas pessoas estão fazendo a ligação de que os Estados Unidos interferiu no Brasil. E não foi bem assim. O que aconteceu foi um interesse comum das duas entidades, tanto da esquerda brasileira, que queria meios para voltar ao poder, para conseguir garantir a coisa, e buscou esses meios junto aos Estados Unidos. Foi errado ter feito isso? É lógico que é errado. Mas, de novo, o pessoal estava no desespero aqui, estava no desespero nos Estados Unidos, estava no desespero na Europa também. Acaba que esse pessoal se ajuda, né? Ao contrário da direita, que a direita tende a ser menos internacionalista, né? A internacional fascista chega a ser até uma piada que o pessoal fez aí. A esquerda não, a esquerda sempre teve a internacional socialista, sempre teve essa visão internacional de fazer um grande governo mundial e coisa e tal. Então, eles sempre tiveram alguma cooperação nesse negócio. Além disso, é aquilo que eu falo para vocês. Ao contrário do que muito esquerdista acredita, a esquerda é a elite aristocrática, né? A esquerda sempre lutou contra o quê? Contra o comerciante, contra o que eles chamam de burguês, né? Por quê? Porque o burguês é o cara que consegue um poder que não vem do sangue, não é do sangue. O nobre não, a nobreza aristocrática tem o poder do sangue. Repara como é que é assim que eles encaram isso, né? Por que o pessoal ficou chateado com o Twitter? Porque antes o selinho do Twitter era dado pelo sangue, por amizade, por conexão, por você ter ali o network correto, tá do lado certo da coisa, né? Agora não, qualquer um que pagar tem o selinho do Twitter. Isso enfurece esse pessoal, não pode. Queremos aristocracia, tem que ter sangue azul, não sei o que lá e coisa e tal. Esse pessoal é a esquerda. A esquerda virou isso, né? Esse pessoal tomou conta da esquerda. E esse pessoal, justamente por ser muito rico, por ter muitas conexões no mundo todo, acaba gerando esse tipo de situação, né? E você pode pensar assim, caramba, mas como é que a gente vai lutar contra isso, né? Como é que a gente vai fazer para ganhar de tantas entidades nos Estados Unidos lutando contra a gente aqui no Brasil, na Europa e coisa e tal? Meu amigo, a gente tá ganhando, cara. É o que eu tô falando para vocês, a informação descentralizada e distribuída matou essa charada. Esse pessoal tá no desespero porque eles estão tentando reganhar o controle e não vão conseguir. E pode ser que bloqueiem X, pode ser que bloqueiem Facebook, pode ser que bloqueiem a coisa toda, proíbam a coisa toda, e no final das contas, se eles acham que isso vai mudar alguma coisa mesmo na forma de pensar da população, eles estão muito enganados, tá? Olha só, é o que eu falo pra vocês, existe um risco sério do X ter sido bloqueado para essa eleição numa experiência do Alexandre de Moraes. Eu já falei isso pra vocês. Do ponto de vista do Alexandre de Moraes, eles estão querendo fazer uma experiência, né? Como é que vai se comportar a sociedade com uma rede social bloqueada? Por quê? Porque vocês lembram que lá no STF está para ser votado o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é justamente o artigo que permite que as redes sociais existam. Porque sem esse artigo, as redes sociais simplesmente não podem existir. Se a rede social for responsável por tudo que qualquer pessoa fala nessa rede social, simplesmente o risco jurídico para elas é muito grande. Então,
Não duvide nada. Se realmente a esquerda for bem nessas eleições, o Alexandre de Moraes vai entender o quê? Ah, eu cancelei o Twitter, eu cancelei o X e deu certo. Se eu posso cancelar as redes sociais e vai dar certo porque a gente quer voltar as pessoas à política anterior, a gostar da esquerda e não sei o que lá e coisa e tal. E o que ele vai fazer em seguida? Ele vai decretar a inconstitucionalidade do artigo 19 e todas as redes sociais vão ser proibidas no Brasil. E é isso que eles esperam. Olha só, esse pessoal tá desesperado. Esse é o experimento que eles querem no futuro, né? Só que não vai fazer diferença. Ele vai falhar nesse experimento do X agora e se fizer a coisa do artigo 19 vai falhar nisso também. Porque a diferença é essa, né? A internet é muito mais do que só as redes sociais. As pessoas gostam de conversar entre si. É o que eu falo. Depois que a pessoa acostuma a ver vídeo no YouTube, ela não quer voltar a ver televisão. É muito melhor ela escolher o canal que ela vai escolher, né? Que ela vai ver na televisão, né? E essa ilusão de que, vamos bloquear os sites e coisa e tal, uma ideia idiota. Enfim, eles estão colocando todas essas entidades aqui, e inclusive o Paulo Figueiredo está falando que no final das contas, quem está por trás do Alexandre de Moraes, que é os Estados Unidos que está por trás do Alexandre de Moraes. E eu acho isso uma coisa muito simplista para dizer isso daí, tá? Isso é algo que interessa para eles lá nos Estados Unidos, justamente para ganhar votos pro Trump. Então tá beleza, tá valendo falar isso. Mas a verdade a coisa toda por trás do Alexandre de Moraes aqui no Brasil tem a elite aristocrática socialista brasileira. Um monte de gente poderosa lá em Brasília que realmente queria tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava diminuindo o Estado brasileiro. Isso para esse pessoal é um absurdo. É uma coisa que machuca eles. Então queriam tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Esse era o ponto, né? O Alexandre de Moraes faz parte desse pessoal. E eu já cantei a pedra para vocês. Não é a extrema esquerda. A extrema esquerda, o Lula, eles botaram lá porque era o cara que conseguia tirar o Bolsonaro. Quem é essa elite aristocrática? Ela é de centro-esquerda. É a mesma turma desde sempre. É a mesma turma desde a época dos militares. Os militares eram de centro-esquerda também. É essa mesma turma no Brasil que acha que sabe o que é melhor para o Brasil, mas não sabe. O povo sabe muito melhor do que eles o que é melhor para o Brasil, né? Enfim, não acho que foi influência americana. É a mesma coisa que dizer que o golpe de 64 no Brasil aconteceu por influência americana. Os Estados Unidos tinham interesse que o Brasil evitasse um golpe tipo Cuba? Tinham interesse, sim, é lógico. Mas se não tivesse um movimento aqui no Brasil também com isso, eles não conseguiriam transplantar isso no Brasil. Eles não conseguem esse nível de controle, né? Então, da mesma forma, não foram os americanos que criaram Alexandre de Moraes. O que houve foi justamente uma sinergia, um interesse comum entre a elite aristocrática brasileira e a elite aristocrática socialista americana também. Nesse caso, faz todo o sentido o que eles estão fazendo aqui. E faz muito sentido essa lei também, porque cortando essa ajuda a essas ONGs, esse pessoal da desinformação aqui no Brasil, realmente é uma coisa que ajuda a gente e ajuda eles eleitoralmente também lá nos Estados Unidos, né? Tomara que dê certo esse tipo de coisa. Estamos na torcida. Obrigado por assistir.